Que a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre todos que recebem essa palavra nessa manhã. Vamos ler Lucas capítulo 22. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada de Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. E Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão, preparem a Páscoa para que comamos. E eles lhes perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora que Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele, então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 22 nos descreve o ambiente de preparação da Páscoa de Jesus com os seus 12 apóstolos. E nesse ambiente de preparação da Páscoa, nós aprendemos algumas lições valiosas que eu quero, de maneira didática, dividir em 3 lições importantes neste ambiente de Páscoa. Primeira lição é a lição que a gente aprende através da vida de Judas.
Nós devemos aprender com os erros daquelas pessoas que estavam perto de Jesus, porque os erros e pecados que a Bíblia descreve de homens e mulheres que andavam com Deus não estão na Bíblia para o nosso entretenimento ou para o nosso julgamento, mas nós precisamos aprender com o erro dessas pessoas. E Judas, nós aprendemos com ele que ainda que ele fosse um discípulo de Jesus, visse os milagres de Jesus, participasse do que Jesus estava fazendo, amado, Lucas ouvia Jesus constantemente, mesmo assim, o coração dele se tornou traidor. A Bíblia diz que ele se tornou traidor. Ele já vinha dando sinais de apostasia, de endurecimento. A Bíblia diz que ele era o tesoureiro entre os apóstolos e ele roubava já valores que estavam na sua administração. E a grande pergunta é, por que Judas se tornou traidor? Poderíamos falar muitas coisas, mas uma das razões que nós precisamos aprender e vigiar no nosso coração, Judas começou a seguir Jesus por interesses pessoais, com a motivação de quem sabe se dar bem. A ideia dele, como da maioria dos discípulos, era que Jesus estabeleceria um reino material, um reino humano, um reino político, e ele, como tesoureiro, imagina, ele estava imaginando que Jesus ia realmente assumir publicamente que ele é um rei, como os judeus esperavam, e de repente Jesus começa a tomar um caminho de renúncia, de cruz, dizendo que ele precisaria se entregar por toda a humanidade. Quando Judas percebe que o caminho de Jesus não era segundo seus próprios interesses, ele prefere trair Jesus do que crer e se entregar plenamente àquele que é o Senhor dos senhores. O versículo 3 diz que Judas, chamado Iscariotes, versículo 4 diz que foi se entender com os principais sacerdotes e capitães sobre como entregaria Jesus. E é interessante, o versículo 5 diz que eles se alegraram e combinaram para lhe dar dinheiro. Mas o versículo 3 nos dá conta, amado, que Satanás entrou em Judas. Às vezes a gente acha que uma pessoa só está sob influência de Satanás, de demônios, se ela de alguma forma cair no chão, fazer barulho, estiver doente. Amado, nós podemos estar debaixo de ingerências de Satanás, enchendo o nosso coração com as motivações dele, com inclinações para trair Jesus, para desobedecer a palavra, e Satanás entrou em Judas, e Judas estava aparentemente lúcido, inclusive se alegrando, inclusive aparentemente com muita tranquilidade, mas Satanás estava sobre ele. Por que Satanás entrou? Porque o coração dele abriu brecha, abriu portas, através da cobiça, através de buscar a Jesus de maneira interesseira. Todo aquele que busca Deus apenas para servir os seus próprios interesses, vai acabar traindo Jesus, vai acabar errando o alvo. O diabo então inspirou Judas a ações concretas contra Jesus. A segunda lição que eu quero compartilhar sobre esse ambiente da Páscoa de Lucas 22, é a lição que a gente aprende com os 12 apóstolos reunidos. A partir do versículo 7, Jesus ensina sobre a importância daquele momento. Jesus vai celebrar a Páscoa com os seus apóstolos. A Páscoa foi uma instituição, uma festa instituída pelo Senhor, para o povo de Israel celebrar todos os anos, lembrando quando eles saíram do Egito, quando Deus os livrou da mortandade, através do sacrifício do cordeiro, que cada família foi orientada a fazer, e passar o sangue nos umbrais da porta. Amado, a Páscoa é uma revelação gloriosa do sacrifício de Jesus na cruz. As 3 festas principais, pelo menos, que Deus deu a Israel, Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos, todas elas tinham conexão com
a questão da agricultura, da colheita, do plantio, tinha conexão com o fato histórico que ocorreu no tempo delas, e tinha uma conexão com o Messias. As 3 festas principais. E a Páscoa, de maneira muito clara, apontava para a necessidade de um cordeiro ser morto para que o povo de Israel fosse liberto, livre do Egito, livre da morte que tocou todas as famílias naquela noite antes deles saírem do Egito. Mas Jesus aqui vai celebrar a Páscoa e vai nos ensinar a importância do sangue dele por nós. Ele diz agora: eu estou fazendo com vocês uma nova aliança. Versículo de número 19: pegando um pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo dado por vocês, façam isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Jesus aqui está mostrando: eu estou indo para a cruz e eu estou fazendo uma nova aliança. Aqueles que creem em mim, aqueles que estiverem na minha presença, vão estar debaixo do perdão, da redenção, da reconciliação, da justificação do meu sangue. Amado, estar em Cristo é a única maneira de estarmos realmente reconciliados com o Pai. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e andar com Jesus não é ter uma religião, é ter uma aliança. A nossa vida agora é dele, e as promessas dele estão à nossa disposição para que a gente desfrute. A promessa da vida eterna, mas também a promessa da intimidade diária com ele, a promessa de sermos aqui na terra canais do seu amor, canais dos seus propósitos. Amado, isso é maravilhoso demais. Jesus aqui está celebrando com eles a Páscoa, dizendo que era necessário a morte dele. A cruz não foi um acidente. A cruz, na verdade, foi uma agenda de Deus. E não tinha como Jesus deixar esse momento como algo tão simples. Jesus deixa muito claro que eles deveriam fazer isso em memória dele, no versículo 19. E Paulo, quando vai ensinar sobre a ceia, ele diz: eu ministro a vocês, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, aquilo que eu recebi do Senhor. Paulo não andou com Jesus os 3 anos e meio, mas a revelação que ele teve do Senhor foi pessoal, e ele diz: eu dou a vocês o que eu recebi do Senhor, que o nosso Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, que lição maravilhosa, Jesus ensina aos discípulos, aos seus 12, a ceia do Senhor, cercado por um discípulo apóstolo traidor, e por outros desertores que abandonariam Jesus naquele momento tão difícil. Mas Jesus mostra que o sangue de Jesus não apenas salvaria aqueles homens, mas os transformaria em pessoas que a partir dali aprenderiam a ter uma aliança com Jesus, dispostos a dar a vida por ele. Se Judas traiu Jesus, se Pedro e os discípulos, no momento que Jesus foi preso, eles ficaram amedrontados, todos eles fugiram, a ceia do Senhor apontava para um momento onde eles receberiam de Jesus poder e ousadia, não apenas para a vida eterna, mas poder e ousadia para testemunhar de Jesus, sem medo, sem fugir das circunstâncias que eles enfrentariam, porque a ceia do Senhor é reconciliação, é aliança. Nós temos uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. A ceia foi toda preparada ali, o cenáculo é uma grande sala, um grande salão que várias casas em Israel tinham, não era um lugar somente, mas vários lugares chamados, várias casas tinham esse cenáculo, e eles prepararam toda aquela Páscoa. Mas Jesus aproveita esse momento para ensinar a eles a importância da ceia. Quantas pessoas hoje tratam a ceia do Senhor como um ritual? Elas podem e têm na igreja, que interessante, é bom, mas elas esquecem que deveria ser algo que ela
anseia por participar, que ela tem discernimento ao participar. A Bíblia diz que nós precisamos discernir o corpo, discernir o que Jesus fez por nós, em memória dele, no sentido de lembrar do que ele fez, trazer a nossa memória espiritual, ser ministrado novamente pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, pela nossa aliança com ele, renovar a nossa mente. Cada dia que a gente ceia, amado, é um dia de renovação profunda da nossa intimidade com Deus, se a gente faz isso com discernimento. E ainda, Jesus ensina aqui, no contexto da ceia, Jesus ensina o perigo do orgulho entrar no nosso coração, mesmo num ambiente onde Jesus está, onde a ceia está, onde o Espírito de Deus está agindo. No versículo 24 em diante, perceba, houve entre eles uma grande discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Irmãos, lendo isso, não parece um absurdo? Não parece? Jesus está ali, uma ceia maravilhosa, ministrada por ele. Você poderia dizer, eles estavam assim porque quem estava ministrando a ceia era uma pessoa despreparada. Mas era Jesus ali. E eram pessoas que conheciam a palavra. E aqui está registrado, não só por Lucas, mas o texto diz que eles começaram a discutir quem era o maior. Às vezes a gente não tem coragem de falar isso, mas no nosso coração, nós podemos estar sendo seduzidos por raízes de orgulho, nos sentir superior a outras pessoas, nos sentir melhores, nos comparando o tempo todo. E às vezes o nosso excesso de crítica a outras pessoas demonstra a nossa vaidade e o nosso desejo de que as pessoas nos considerem superiores. O orgulho é um inimigo muito sutil e nós precisamos matá-lo todos os dias, estando aos pés de Jesus, estando nos expondo à presença de Deus todos os dias, à palavra de Deus, sendo honestos quando percebemos que o Espírito Santo está nos convencendo do pecado, ser honesto quando a gente percebe que o Espírito Santo está nos levando a nos humilhar, a reconhecer os nossos erros. E aqui eles começam a discutir entre si, e aí Jesus entra e diz, olha, entre os povos que dominam, quem domina são os reis. Versículo número 25, Jesus está dizendo, o padrão humano, o padrão das pessoas naturais é que o líder é o maior, mas entre vocês não será assim. Amado, os princípios do reino de Deus são contrários, opostos aos princípios deste mundo. Ele está dizendo, entre vocês, aquele que for líder, ele vai servir. Liderar no reino de Deus é ser servo. Amado, nós não podemos ser seduzidos por essa mentalidade humanista, essa mentalidade mundana que hoje tem afetado muitos no corpo de Cristo, achando que os líderes são superstar, são estrelas, são pessoas poderosas e que nós devemos tratá-los como pessoas acima de todos. Nós somos meramente servos. O apóstolo Paulo diz, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Apenas servos. Amado, o Senhor Jesus vai matar o nosso orgulho cada dia, porque se o orgulho crescer em nós, contamina tudo de bom que a gente já experimentou e recebeu do Senhor. E para concluir, o ambiente da ceia de Lucas capítulo 22, também aprendemos a terceira lição com a vida de Pedro. Pedro é avisado, versículo 31, Jesus diz, Simão, Simão. Quando Jesus fala o nome de alguém duas vezes assim, é carinho, é amor, é ele nos chamando a atenção para uma exortação amorosa. E Simão, a tradução deste nome tem a ver com fragilidade, algo inconstante. Jesus fala, Simão, Simão. Jesus o chamou de Pedro, pequena rocha, mas por trás de Pedro tem Simão, por trás da nossa virtude, daquilo que a gente tem de bom, tem um Simão dentro da gente. E Jesus aqui está alertando a Pedro, dizendo, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês. Na verdade, a tentação e a provação atingiu a todos os 12 apóstolos. Judas endureceu o coração e se perdeu. Os outros 11
tiveram aquele momento de fragilidade, mas depois se reencontraram com Jesus. E Jesus aqui avisa Simão, dizendo: Simão, Simão, Satanás vai atacar vocês. Mas Jesus diz: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Amados, o ataque do diabo sempre será a nossa fé. E não é tão claro como a gente às vezes imagina. Os ataques de Satanás à nossa fé são sutis. Quando ele começa a tentar atingir nosso relacionamento com Jesus, a nossa confiança no caráter de Deus, a nossa confiança absoluta na soberania de Deus, a nossa confiança nas promessas e no poder de Deus, amado, Satanás vai tentar atingir a nossa fé. Jesus fala: Pedro era um discípulo sincero. Jesus avisa Pedro para quê? Para Pedro se preparar, se prevenir. E Pedro, ao invés de, no mínimo, ser humilde e falar: Jesus, ore por mim, tem misericórdia, Pedro mostra uma autossuficiência que é perigosa. Cuidado com o excesso de autoconfiança. Foi isso que levou muitos homens e mulheres de Deus, na Bíblia e na história, a retrocederem e a perderem a essência. Pedro disse: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. E Jesus fala: ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai negar que me conhece. Quantas vezes nós estamos negando Jesus com nossos atos, com nossas palavras, com as nossas atitudes? Ao invés de se preparar, Pedro se justifica e se autoelogia. Amado, que nós possamos aprender com este ambiente da ceia a estar todos os dias aos pés de Jesus, a cultivar um coração humilde que reconhece que estamos de pé pela graça. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Que a ceia do Senhor nos chame todos os dias a um coração grato pelo sangue de Jesus, que honre ao Senhor todos os dias, que possamos aprender todos os dias, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Amém. Pai amado, obrigado, porque a palavra do Senhor é alimento, é revelação, é luz, é lâmpada para os nossos pés. Nós oramos para que a gente possa todos os dias estar aos teus pés, Senhor, para que o nosso coração seja purificado, renovado, quebrantado diante da tua verdade. Amém. Para que nenhuma raiz de orgulho, ou nenhuma raiz, ó Deus, de cobiça, ou de autossuficiência venham a nos afastar de uma intimidade com a tua presença e com a tua palavra. Senhor Jesus, trata conosco todos os dias e nos aperfeiçoa para a glória do Senhor. Em teu nome nós oramos, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.